A paz, Senhor, amados e amados do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez aqui estamos para ler a leitura da Palavra de Deus, a leitura da Bíblia, amém, amados? Não é pregação que eu só faço uma explanação da Palavra de Deus, é o que o Senhor tem tocado no meu coração para fazer, amém? E eu tenho feito para honra e glória do Senhor Jesus. Mas hoje, antes de eu entrar na palavra de Deus, no capítulo de hoje, eu quero deixar algo aqui para os irmãos, uma palavrinha que se encontra em Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 12, amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém, meus amados e minhas amadas irmãs? Então, aqueles que realmente servem a Cristo Jesus piedosamente serão perseguidos. Então, não tenha medo da perseguição. Amém? Não tenha medo da perseguição, porque ela virá. De uma forma ou de outra, ela virá. Amém? Vamos ler o 13 também. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém, amados? Então, eu creio que Deus nos faz vencer a cada dia, mesmo em meio às perseguições, porque as perseguições são muitas. Amém? E nós vamos estar, como nós estamos lendo Mateus, né? Hoje nós estaremos lendo o capítulo 12, o versículo 1 em diante, amém? Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Amados, nessa época Jesus aqui estava na lei. E aqui os fariseus, eles tinham a lei de baixo para cima, de baixo para cima, de cima para baixo. Eles conheciam a lei. E tanto que eles queriam pegar Jesus numa falha da lei. Da lei. Amém? E naquela época da lei, não se fazia nada no sábado. E os discípulos estavam com fome. E eles foram colher espigas para comer. E colher espiga é trabalho, né? Para comer. Então os fariseus disse para Jesus: eis que seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Então para eles não era lícito, porque no sábado eles não faziam nada, né? Porque eles guardavam o 7º dia. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Está lá em 1 Samuel 21, 1-6. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente ao sacerdote. Se os irmãos quiserem ver, vão lá em Levítico 24:9, que os irmãos vão entender. Amém? Mas Jesus já nos estava ensinando que Ele é Senhor de todos os dias. Ele é Senhor do sábado, do domingo, de todos os dias da semana, Ele é Senhor. Amém? Então, para Ele não tem um dia diferente do outro. Para Ele é Senhor. Ele é Senhor. Amém? Ou não leste na lei que, aos sábados,
os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Os irmãos entenderam que nessa época aqui, os sacerdotes já violavam a lei? Olha, eu não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Pois eu vos digo, se os irmãos quiserem ver, vai lá em Números 28, 9 e 10. Aqui está quem é maior que o templo e maior que o sábado. Jesus é maior que o templo, maior que o sábado. Ele é maior que o templo, ele é maior que o sábado. Mas se vós soubesseis o significado, misericórdia quero e não holocausto. Então Deus quer de nós um coração misericordioso. Amém? Tanto o meu como o seu coração misericordioso. Ele se agrada disso. Porque tem muitos aí dizendo que fazem a vontade de Cristo, que está com Jesus, mas o coração é duro. O coração é duro para com os de fora, para com o seu próximo. Amém? Misericórdia quero e não holocausto. Não tereis condenado inocentes. Amém, amados? Jesus, ele quer misericórdia, mas não holocausto. Não tereis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Eita glória! Naquela época, meus queridos e minhas queridas irmãs, sinagoga era dos judeus. Eles apregoavam ali a lei. A lei. E Jesus veio por causa deles. Jesus veio por causa deles. Amém? Mas eles não aceitaram. E ali na sinagoga, era como era dos judeus, eles apregoavam a lei, tendo como pai Abraão. E eles não aceitavam Jesus. Eles não aceitavam a Jesus. Amém? Vamos para um milagre de Jesus agora. O homem da mão ressequida. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Deles quem, mana? Dos judeus. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, eles quem, mana? Os fariseus, os escribas, no intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Aos que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, esta cair numa cova, fará todo o esforço, tirando-o dali? Será que naquela época, se caísse uma ovelha, qualquer um dos animais, deles, num buraco, eles deixariam morrer e não iria salvá-lo? Até Jesus fez essa pergunta. Amém? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. É lícito fazer o bem no sábado, em todos os dias. Todos os dias da nossa vida é lícito fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu e ela ficou sã, como a outra. Grandioso Deus. Aleluia. Retirando-se, porém, dos fariseus, conspiraram contra ele, sobre como lhe tirariam a vida, porque eles andavam ali com Jesus, junto a Jesus, para tentar algo, para tirarem a vida de Jesus, para entregar ele aos sacerdotes, para entregar ele aos homens da lei. Então, meu querido e minhas queridas irmãs, não é diferente do dia de hoje. Muitos irão conspirar
contra nós. Quando praticarmos a verdade, quando falamos a verdade, muitos vão criticar. Muitos vão criticar, muitos vão falar. Mas não dê importância, desde que você tenha certeza no teu coração, porque o Espírito Santo testifica dentro do seu coração. Mas não se deixe enganar pelo espírito enganador, não. Porque o espírito enganador também testifica dentro do nosso coração. Amém? Jesus se retira. Mas Jesus, sabendo disso, sabendo de que os seus escribas e os fariseus estavam a procurar algo que pudesse denunciá-lo, algo que ele praticasse que fosse errado, que pudesse entregar eles às autoridades, né? Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. Jesus não queria que expusessem ele à publicidade. Enquanto hoje a maioria dos homens, a maioria querem se expor à publicidade. Não se exponha, meu amado. A publicidade é querer se expor para que o homem veja. Não. Faça as coisas em prol do reino de Deus. Somente em prol do reino de Deus. Amém? Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Esse é o Pai falando, quando falou lá com Isaías. Quando falou com Isaías, que ele mandaria o filho dele, que é Jesus. Amém? Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Viu como Jesus, ele não se alvoroçava, ele não gritava nas praças, ele não gritava. Amém? Ele só ensinava com calma, com amor. Amém? E ali Jesus se afastou daqueles homens que conspiravam contra ele. Jesus se afastou daqueles homens que conspiravam contra ele. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Em nome de quem, mana? Em nome de Abraão, Isaac e Jacó? Em nome de Moisés? Em nome de Elias? Não, amados. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Esperarão os gentios. Os gentios somos eu e você. Eu e vocês. Eu vou até falar um ditado aqui, popular, que muitos falam. Muitas das vezes nós damos murro em ponta de faca, ao invés de retirar. Às vezes acontecem as coisas às nossas voltas, e nós, como teimosia que somos, né? Às vezes Deus está falando, se retira, vai embora. Mas muitas das vezes, nós ficamos ali, ó, dando murro em ponta de faca. Dando murro em ponta de faca, ao invés de nos retirar. E muitas das vezes Deus quer que nós retiramos de alguma coisa, de certos lugares. Muitas das vezes até mesmo onde você congrega. Mas a gente, às vezes, por teimosia, a gente fica ali, ó, dando murro em ponta de faca. Amém? Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Porque ninguém conhecia Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. Poucos conhecem a Jesus. Você conhece a Jesus?
Eu estou tentando conhecer. Eu estou. Depois de ter aprendido tantas coisas que não precisava ter aprendido, eu estou aprendendo a conhecer a Jesus. A cada dia. Amém? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E dizia que Jesus fazia tudo aquilo porque ele era um demônio. Ele era um demônio. Isso lhe diziam eles, né? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: Jesus conhece o meu e o seu pensamento. Jesus conhece, amado, o meu e o teu pensamento. Nos dias de hoje, ainda é assim. Jesus conhece o meu e os teus pensamentos. Conhece. Conhece o que está dentro do nosso íntimo. Amém? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém, amados? Às vezes nós queremos dividir as coisas, né? Mas não é dessa maneira, amados. Não é dividindo que a gente consegue ajuntar. Quando a gente divide, a gente espalha, ao invés de ajuntar. Amém? Então, por isso que muitas das vezes é melhor nós retirarmos do que espalharmos. Amém? Se Satanás expele a Satanás, dividido contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Amém? Mas, amados, muitas das vezes hoje nós convivemos em meio de pessoas, no meio da mentira. Muitas vezes nós estamos achando que estamos servindo a Deus, a Jesus Cristo, e nós estamos servindo ao homem. Nós estamos no meio da mentira, ouvindo a mentira, e muitas vezes em nome de Deus, as pessoas usando o nome de Deus em vão. Então nós precisamos pedir discernimento por Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Então nós temos que ter discernimento para saber e sentir o Espírito Santo realmente, o Espírito Santo de Deus falando dentro do nosso coração. Amém? Porque aqui Jesus falou como se Satanás, o próprio Satanás expulsa o próprio Satanás. Que ganho ele tem nisso? Que ganho ele tem nisso? Se dividindo o próprio reino dele? Não é ganho para ele. Mas aquele povo não entendia. Não entendia. Muitas das vezes nós não entendemos as coisas espirituais. Nós falamos aquilo que vem na nossa boca, aquilo que os nossos olhos carnais vejam, e não os nossos olhos espirituais. Aí isso acontece muitas das vezes. Com muitos servos de Deus acontece isso. Nós vemos as coisas com olhos carnais e não com olhos espirituais. Amém, amados? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Amém? Se porém eu expulso demônio pelos... Se porém eu expulso demônios pelo nome, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então o reino de Deus, amados, ele chegou sobre nós. Ele chegou sobre, ele está sobre nós. O reino de Deus, ele está sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Ele então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu desde o lado do início já venho falando sobre o espalhar.
Quem comigo não ajunta? É momento, amados. É momento de nós unirmos para ajuntar, não para espalhar. Porque cada um acha que um sabe mais que o outro, né? E muitas das vezes fora da palavra de Deus. Por isso que eu estou lendo, eu estou fazendo a leitura da palavra de Deus, eu estou fazendo a leitura da Bíblia. Para mim aprender e para você também. Eu quero agradecer as irmãs que não sabem ler, que diz que não sabe ler, nem sabe escrever, e tem aprendido muito com a minha palavra, eu lendo a palavra de Deus. Eu quero pedir para Deus abençoar as vossas vidas cada dia mais, amém? E que cada dia mais o Espírito Santo de Deus possa trazer discernimento para que as irmãs venham aprender. Porque não é da missionária Ana, não. Amém, amados? É através do Espírito Santo de Deus que as irmãs estão aprendendo. Amém? Deus, eu sou apenas um instrumento, muito pequenino. Sou apenas uma serva, nas mãos do Senhor. Porque eu tenho dito para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não porque eu sou perfeita, porque eu nunca disse aqui que eu sou perfeita, que eu sou melhor que alguém. Não. Pode ouvir todos os meus vídeos. Eu posso até ter passado em semblante algo que os irmãos achou diferente, mas eu posso garantir para os irmãos que eu nunca me senti melhor do que ninguém. Mas sim, sou apenas serva e tenho falado para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, como ferramenta nas tuas mãos, porque o Senhor tem usado os seus nos últimos tempos e vai usar cada dia mais os seus eleitos nos últimos tempos. Amém? Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quanta gente blasfemando quanto o Espírito Santo de Deus. Quanta gente blasfemando quanto o Espírito Santo de Deus. Se Deus não te der visão espiritual, não fale nada, fique calado. Mas se Deus te der visão espiritual e você ter certeza que é o Espírito Santo falando para você falar, fale. Fale. Amém? É momento de fazermos o ID do Senhor. É momento de aprendermos o ID do Senhor e apregoar o ID do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Amém, meu querido e minha querida irmã? Não toque no Espírito Santo de Deus. Não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Porque isso não tem perdão. Você pode até blasfemar contra o próprio Filho do Homem, contra o próprio Jesus, ó. Ele mesmo está falando. Pode ser, ó, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, como tem muitos proferindo aí, ainda são perdoados. Mas quanto o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Não tem perdão. Amém, amados? Árvores e seus frutos. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Amém, amados? A gente muitas das vezes... Irmã, mas que fruto? Que árvore? Amados, pela minha vida, aqueles que me conhecem, pela minha vida, minha convivência com a minha família, com você, com a sua família, como você trata, como você é tratada, de como é o amor entre você e a sua família. Amém? É isso que o Senhor quer dizer. Esta é a árvore.
Não é nenhuma árvore aí que dá fruto, não. Os frutos somos nós, é a nossa vida, é o nosso caráter dia a dia, na convivência dos nossos, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos na igreja. Amém? Tudo isso faz parte dessa árvore. Quando você tem uma boa convivência, tem bons frutos. Quando tem uma má convivência, tem maus frutos, tá bem? Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém, meu querido e minhas queridas irmãs? Muitas das vezes, eu tenho sempre falado isso aqui dentro da minha casa, que às vezes a gente fala as coisas quando o coração está cheio. Com a boca fala quando o coração está cheio. Sabe? Muitas das vezes é assim. Nós falamos quando o coração já está cheio e a gente coloca para fora. Amém? Mas somos raça de víboras. Raça de víboras. Porque nós temos que guardar no nosso coração coisas boas e falar coisas boas. Coisas boas. Incentivar. Incentivar quando vemos algo bom, algo que está edificando alguém. Incentivar que a pessoa possa continuar a fazer o bem, né? E muitas das vezes sem olhar a quem. Amém? O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. É isso que acontece nas nossas vidas. Amém? Hoje nós vemos tantos tesouros maus. Tantos tesouros maus. Né? Tantas coisas, às vezes, falando da boca para fora. Né? Falando aqui, falando como o coração está cheio. É o que nós temos visto hoje. Digo-vos, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Todas as nossas palavras, meus amados, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que falamos, nós vamos dar conta dela no dia do juízo. No dia do juízo nós vamos dar conta delas. Toda palavra frívola, digo-vos, toda palavra frívola que proferirem os homens, dela dará conta no dia do juízo. Nós vamos dar conta no dia do juízo, amém? Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Amém, meu querido e minha querida irmã? Preste bem atenção. Pelas nossas palavras, nós seremos justificados ou seremos condenados. Amém, meu querido e minha querida irmã? Então, vou ficar até aqui, o capítulo, no versículo 37, e os demais versículos nós vamos dar um outro dia, porque ele é um capítulo mais longo, amém? Mas eu creio que Deus falou comigo e falou contigo nesta noite, amém? E eu quero agradecer a cada uma. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de paz em Cristo Jesus. Que todos sejam abençoados, amém? E eu quero agora glorificar ao Pai, né? A esperança que eu sempre falo, que eu tenho no Filho, né? E no poder do Espírito Santo que está dentro dos nossos corações. Amém? Fique com essa palavra e Deus abençoe as vossas vidas. Amém?